Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Classic Edition. Eu aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Roboto da linha Masters of the Universe Origins. É isso aí, esse robô que faz parte dos Guerreiros Heróicos, ele é um dos aliados do He-Man na linha Vintage original, ele saiu mais lá pro final, mas na linha Origins ele faz parte da Wave 3, e isso tem sido bem legal na própria linha Origins aqui, que eles têm mesclado, né, personagens mais famosos, assim como o pessoal normalmente fala da lista A, junto com personagens um pouco menos famosos, que é o caso aqui do Roboto. Apesar de ser um personagem legal, importante, ele saiu mais lá pro finalzinho, não era tão relevante assim dentre os fãs, né? Mas tá aqui, é bem legal o fato da gente já, no começo da linha Origins, já ter encontrado o Roboto aí para poder adquirir. Como vocês podem observar, essa embalagem aqui é diferente, não é a norte-americana, é a europeia. O logo aqui, Masters of the Universe apenas, o Roboto o nome, mas não tem a descrição dele. E aqui nesse balãozinho amarelo, nós temos, além do inglês, nós temos francês, ou seja, é uma versão que saiu lá na Europa. É europeia porque eu tenho que fazer um agradecimento ao meu amigo Rodrigo Graneiro, ele mora na Suíça, garimpou lá para mim, conseguiu um Roboto lá e me enviou, porque quando eu pude adquirir essa Wave 3 aqui, eles já tinham sumido das prateleiras, então foi bem difícil, mas ele conseguiu garimpar, encontrar um Roboto lá para mim, então já fica o meu agradecimento a ele aí também. Como a gente pode observar, é normal o restante, o blister transparente, a bolinha, mini comic aqui atrás, personagem na frente, e virando nós temos a clássica arte aí do Axel Gimenez e do Francisco Etchart, bem legal. Aqui na época já era um spoiler, mas hoje em dia a gente já sabe, o Triclope já apareceu, já saiu, é de Wave futura aqui, ele já em breve vai ter review no nosso canal. O Cobra Khan já fazendo uma pequena aparição aqui, interessante, ele ainda não veio. Agora que a gente está vendo que ele vai vir em futuras Waves aí em 2023, a Mattel já falou que 2023 vai ser o ano dos Snake Man, então Cobra Khan em breve vai estar chegando aí. Na época que ele ainda ia demorar bastante. Aqui a gente tem as demonstrações das action features do Roboto, isso vai ser bem interessante a gente ver. E os demais personagens da Wave 3, junto de He-Man Esqueleto, nós temos She-Ra, o próprio Roboto, Zodak, que já foi revisado aqui no nosso canal, e o Aquático, que também já teve review. Aqui embaixo nós temos as questões de segurança e da parte legal da Mattel. Então vamos abrir esse Roboto aqui, vamos ver como é que ele ficou nessa versão. Na linha Vintage original ele tinha uma action feature bem interessante, ele virava essas engrenagens conforme você virava a sua cintura, abria a boquinha aqui do seu capacete. Será que eles conseguiram manter essa action feature? É uma característica dos Origins, né? Recuperar as action features das personagens das figuras antigas. Vamos ver se conseguiram de novo aqui. Então, bora lá, vamos abrir o Roboto. Abrindo a embalagem, a gente já se depara com a mini comic que acompanha. Só para comparar para vocês aqui, essa é a versão internacional da Europa, essa aqui é a versão internacional da América Latina. Essa aqui veio com o meu Zodak, se vocês se lembram do nosso review, essa aqui é que veio com o Roboto. Então vocês podem ver que o logo muda, né? Na América Latina está He-Man and the Masters of the Universe, na Europa é apenas Masters of the Universe, como na América do Norte. Porém, assim como na versão internacional da América Latina, a versão internacional da Europa também não tem os balões de texto, como vocês podem observar aqui, né? E vem o manualzinho também. O meu Roboto veio com o manual e aqui está demonstrado como as partes cinzas, que seriam as partes desmontáveis, as partes mais escurecidas aqui, as partes que podem ser desmontadas do Roboto. Então legal, o meu veio um manualzinho aqui interessante, demonstradas aqui as partes que mudam, né? A gente pode notar aqui que a cabeça não é possível ser removida, então a gente vai ver melhor na hora que observar as action features do Roboto. Então vamos lá ver o boneco em si.
E aqui está ele, o astro do nosso review, para a gente ver os seus detalhes. E a gente já começa falando o quão diferente ele é, né? Afinal, Mestres do Universo se trata muito de bárbaros e feiticeiros, apesar de ter um quê de tecnologia, mas o Roboto é legal porque ele foge completamente dos padrões pelo fato de ser um androide, né? De ser um robô, uma peça totalmente tecnológica aqui. No desenho da Filmation ele era um alienígena que o mentor o conserta, então bem interessante aqui todo esse visual high-tech que ele tem, que foge, né, do padrão. Exatamente, a gente pode falar por esse parte peitoral dele aqui, que a gente nota, né, foge aquele torso que é o muscular, o musculoso que todo mundo praticamente da linha Moto usa. Aqui a gente tem uma peça totalmente nova, construída, e a gente pode observar aqui as engrenagens que compõem. É bem legal pelo fato de ser translúcido, a gente poder ver as partes de dentro aqui do robô. É bem interessante, bem legal mesmo. A gente pode virar aqui também e notar como é que ele é por dentro. Fora isso, a gente tem algum reaproveitamento de partes e partes novas. A gente nota que esse braço esquerdo aqui totalmente novo, ele não é parte que tenha sido usado em algum personagem ainda, nem sequer a mão, até poderia ser a mão do Multifaces, mas não é. Aqui nós temos no lado direito também a mesma coisa, tudo parte nova, tudo reconstruído. Lembra um pouquinho alguma parte aqui do Multifaces, mas não, é toda uma nova escultura, é bem legal isso aqui. Parte da cintura para baixo a gente já nota um pouquinho de diferença, né? Aí já tem reaproveitamento, a gente nota que exatamente esse quadril aqui é o do Multifaces, a coxa aqui também é a mesma utilizada no Multifaces e no Mandíbula, da mesma forma que a botinha, né? A mesma bota. Única coisa que estão em um tom diferente, e a gente já começa falando disso aqui também, porque esse tom aqui ele não está pintado de prata, né? A única pintura prata que nós temos é aqui sobre as coxas, essa parte aqui riscadinha. O restante aqui, as botas, essa mão mecânica que ele tem aqui e a cabeça é prata, mas é do plástico prateado, né? Aquele plástico perolizado, o mesmo que eu citei, que a gente vê no Horde Trooper, no último review que a gente fez, é da mesma forma. Então a gente tem essa impressão de que é de metal, tem algumas manchas, né, por conta dessa perolização aí, mas fica bem legal, dá um quê metálico mesmo no personagem. A gente nota que inclusive tem algumas partes esculpidas aqui, que é bem legal, né, todos uns detalhes, bem interessante. A questão do seu visor, e pintura a gente não tem muito mesmo, como falei, tem aqui no visorzinho dele, na cabeça, e é basicamente só isso. E aí a gente tem o Roboto posto aqui pra gente, bem interessante, é um personagem que foge dos padrões e que ficou bem legal aí na questão de construção. E a gente já aproveita para falar da sua parte da Action Feature, que é o que mais chama atenção e é o que eu estava mais curioso para ver exatamente no Roboto. A Action Feature clássica dele é simplesmente você virar a cintura e essas engrenagens girarem e ele também abrir aqui essa parte, não sei se é da boca dele ou que protege o rosto aqui no capacete dele. E é basicamente isso aqui que acontece. Se você fizer, ó, vamos virar aqui. Aqui, as engrenagens giram e a boquinha dele fica abrindo e fechando. É bem interessante, é bem divertido. Imagino que a criançada gostava de brincar com o Roboto dessa forma. Pelo fato dessa Action Feature ter sido mantida, logicamente o Roboto perdeu um pouco aí na questão de articulações, né? Por exemplo, aqui na cabeça dele, a gente já parte até para falar das articulações. Na cabeça dele aqui, ela só gira para os lados. É legal que isso aqui conseguiram manter, mas ele não tem uma ball joint aqui, então ele não pode subir e descer aqui a cabeça, ela apenas gira o clássico para a esquerda e para a direita aqui. Então ele mantém aqui a articulação do braço, ele pode subir, pode descer, tem o girozinho aqui no cotovelo, ele pode dobrar, é aquela articulação dos Origins mesmo, a articulação aqui no pulso que pode girar, subir, descer. E a articulação aqui na cintura, que a gente já viu, a articulação no quadril, ele pode abrir, tem bastante, aqui tem a ball joint, e aqui a gente tem a articulação que pode ir para frente aqui, pode ir para trás, dobra o joelho, tem o girozinho aqui, a gente pode notar que como
é normal nos Origins. Tem o cortezinho na bota aqui, e aqui pode descer um pouquinho, pode subir, e prejudica um pouco aqui o joguinho aqui na questão do pé, porque exatamente tem a escultura dessa bota, é a mesma característica que a gente nota no Multifaces e no Mandíbula, né? E a gente já aproveita também para falar da questão dele desmontar, já que ele perdeu algumas partes aí em questão de articulações por conta dessa Action Feature. Em desmontar, ele também perdeu. Ele não consegue desarticular a cabeça, porque ela está ligada aqui por essa questão da Action Feature dele. E, diferente do que o manual fala, essa parte da cintura aqui também não sai. Até tentei, não quis forçar, mas fui ver outros reviews na internet e também ninguém nunca conseguiu separar essa parte do Roboto aí sem quebrar, né? Então, a gente mantém aqui, não vamos mexer no que está quieto. E, compensação, a gente tem o fato de poder desmontar, o braço dele sai aqui. Isso é legal, conseguiram manter, ele tem a mesma articulação aqui, o mesmo encaixe que as demais figuras, ou seja, se você quiser colocar um braço humano nele ou colocar um braço de Android em algum personagem, você consegue, né? Bem legal isso aqui. O restante mantém-se também, a questão da bota aqui, pode desmontar todo o restante. O que ficou comprometido exatamente é todo o conjunto que faz parte aí da Action Feature dele, né? Então, o que liga o torso à cintura e a cabeça. Essa parte é toda unida, não tem como ser desmontado. Mas no contexto geral, ficou bem legal, ficou uma ótima reconstrução aí da figura vintage. Com relação aos acessórios, o Roboto vem com 3 mãos direitas intercambiáveis que simplesmente representam as suas pecinhas, né, suas armas aqui. Ele vem com essa garra, que é bem legalzinha, bem detalhada, né, bastante detalhe de escultura. Vem com esse canhão laser aqui, duplo, ficou meio tortinho aí por conta da embalagem, da forma como veio, mas é também cheio de detalhes, bem legal. E um machado, né? Um machado duplo aqui que ele também pode encaixar na sua mão e poder utilizar para enfrentar os guerreiros do mal, né? Então as 3 peças aqui reunidas também estão naquele plástico perolizado prata que dá a impressão de metal. Ficou legal, ficou um detalhe bem assim interessante, né? Deu um aspecto mais premium aí pros acessórios do Roboto, bem legal. Aqui, para fazer a nossa pequena comparação, eu infelizmente não tenho o Roboto Classics para comparar com esse Roboto Origins aqui, mas eu gostaria de colocar aqui 2 personagens que são da mesma linha que ele, o Mandíbula e o Multifaces, exatamente para a gente ver, sendo da mesma linha, regulam de altura, né? Todos com a mesma altura aí de aproximadamente 15 centímetros aí, bem legal. E aqui a gente tem esse reaproveitamento das pernas, né? Os 3 personagens que têm as mesmas pernas com pinturas diferentes. E é bem interessante para vocês notarem, se alguém se perguntou, se porventura, como o Mandíbula tem partes intercambiáveis aqui também, se as partes intercambiáveis do Mandíbula dariam certo no Roboto. Elas dão mais ou menos. Se você retirar, por exemplo, esse canhão do Mandíbula e colocar aqui no Roboto, dá para a gente primeiro comparar aqui e ver que ambas, apesar de terem diâmetros parecidos, elas têm comprimento diferente. Então, até dá para você colocar essa parte do Roboto no Mandíbula, encaixa bem legal, né? Sem maiores problemas. Porém, no Roboto, se você colocar, ela encaixa, porém, como ela é mais comprida, fica esse espacinho aqui. Então tem essa pequena diferença aqui, pelo fato apenas do comprimento do pino que encaixa. Mas são intercambiáveis, se você não ligar, dá para você ficar trocando partes aí entre o Mandíbula e o Roboto. Bem interessante, característica que a gente encontrava nas outras linhas em que esses 2 personagens também já apareceram. E aqui só para a gente fazer uma outra comparação junto de um personagem de uma outra linha, em que inclusive é de outra escala, um Marvel Legend, aqui o Homem de Ferro da Inteligência Artificial, uma figura bem legal aqui da linha Marvel Legends e que inclusive já teve review aqui no canal. Então a gente comparar aqui a diferença de escala, né, da altura dos 2, as propostas obviamente distintas, mas bem legal aqui para a gente ver um comparativo com uma outra linha de figuras. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review
do Roboto da linha Masters of the Universe Origins. No saldo geral, uma figura que ficou bem legal. Como eu falei, eu não esperava vê-lo tão cedo na linha Origins, né? Uma figura lá do fim na linha Vintage, mas aqui ele veio no começo, já na terceira wave de figuras. Bem legal porque, como eu falei também, ele foge do padrão comum de Mestres do Universo, aquele motivo bárbaro de magia, né? Sword and Sorcery, para vir uma vibe um pouco mais tecnológica aqui. Um Android bem legal, foge dos padrões e tudo que é novo aqui. Eu acho que é basicamente disso que Mestres do Universo se trata também, né? Uma mistura de vários conceitos aí e que por alguma razão lá em Eternia isso faz sentido e criou uma gama de personagens aí que todo mundo curte. É uma personagem aqui então que ficou muitíssimo legal, recomendo. Se você tiver a oportunidade de pegar esse Roboto aqui, não deixe escapar. Infelizmente, ele ficou meio difícil hoje em dia, o Wave 3 tá dificílima de ser encontrado aí por preços mais amigáveis, por preços camaradas. Há um tempo atrás apareceu em pré-venda na Big Bad Toy Story, talvez ele reapareça aí, como a gente já viu esses tempos atrás aí, Mandíbula deu uma aparecida aí à venda. Então, quem sabe, alguma sorte aí surja e figuras de waves antigas estejam reaparecendo, vamos torcer, quem sabe esse Roboto aí ainda reapareça aí para venda, né? Então, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí para dar uma força para o nosso canal. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar as nossas novidades, especialmente todos os nossos reviews que a gente está postando aí toda semana. Compartilhe com seus amigos para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!